E aí você só fez aula com o Gessé? Não, estudei com vários outros professores, até porque na época, hoje em dia o GCE vive de música, trabalha com música, mas na época ele trabalhava no hospital. Acho que ele trabalhou lá, foi o primeiro emprego dele, não foi? Não sei. Pelo que minha mãe fala, acho que ele entrou lá na época da guardinha ainda e ele trabalhou todo esse tempo. E nessa época, como ele não trabalhava com música ainda, agora ele trabalha só com música. Ele não tinha muito tempo, ele me dava aula de final de semana, até ele não dava aula para muita gente, se eu não me engano era eu e mais umas 2 pessoas no máximo, que pedia muito, porque ele não dava aula. E aí ele não podia mais dar aula por conta do trabalho, aí ele me sugeriu fazer aula com o professor dele, que é o Sérgio Pereira, que é um baixista, até procurem aí, que ele tem um projeto bem legal, que chama Baixo e Voz, que canta ele e a esposa aí, toca ele baixo e a esposa dele canta. Mas não tem violão, não tem nada, é só ele no baixo, fazendo acordes, harmonia, é bem legal esse projeto. E aí eu comecei a fazer aula com o Sérgio Pereira, aí foi outro universo também, porque o cara já era profissional, tinha sido professor do GCE, e foi quando eu comecei a evoluir. E a partir daí estudei com vários outros professores, até porque nós não tínhamos muita condição de fazer aula. Eu me lembro que era muito, muito difícil de fazer aula, então eu fazia tipo 2, 3 meses de aula, aí eu parava às vezes porque minha mãe não tinha condição. E era muito, muito cara a aula com o Sérgio Pereira nessa época, porque ele era muito bom, ele tinha muitos alunos, então eu fiz um tempo, meu pai me levava, me buscava, mas eu estudei com vários professores depois dessa forma, mas tudo picado. Mas desde então eu nunca parei de estudar. Estudei a minha vida inteira, desde essa época, mesmo que picado, fazendo um pouco, parava 1, 2 meses, mas depois voltava. Mas desde então eu nunca mais parei de estudar. Isso já deve ter o quê? Tô com 30, 14 e uns 16 anos. E aí nessa época que você já estava viciado em música, que você não fazia mais nada da vida, só ficava estudando? Foi essa época mesmo. A época do GCE já foi assim. Isso aconteceu quando eu iniciei o curso, fazia as aulas com o GCE. Nas minhas férias, tipo, era novo, devia ter uns 15 anos mais ou menos. Nessa época eu estudava direto. E aí nas férias não tinha o que fazer, eu me trancava no quarto e estudava. Eu já cheguei a estudar 12, 14, até 16 horas num dia. Minha mãe brigava comigo para me comer, senão eu não ia nem comer. Ficava direto. Nessa época eu já tocava na igreja, então eu acordava cedo, ficava no quarto o tempo todo, o dia inteiro. Chegava à noite, minha mãe me chamava para ir para a igreja tocar. A gente ia para a igreja, tocava, voltava. Eu ia tocar de novo, minha mãe brigava para mim jantar, comia, dormia, no outro dia começava tudo de novo. Então foi um tempo muito bom e foi a melhor época para me evoluir, para minha evolução, porque eu só fazia isso e dormia. Só tocava e dormia. E aí você falou que você já estava nessa época tocando na igreja. E como que foi que você começou a tocar? Foi sua mãe também que te arrastou? Para tocar na igreja? É. Na igreja sim, porque foi na mesma época que eu estava parando o curso de violão erudito. Então eu estava parando o curso, o primeiro curso que eu fiz, e nesse meio tempo eu comecei a tocar na igreja. Ela me levou para a igreja para tocar e ia editando as notas, então foi por influência dela. Mas desde que ela me colocou no curso de violão erudito, já era no intuito de eu começar a tocar na igreja, já que todo mundo tocava na igreja. E aí depois de estudar por tanto tempo, com tantos professores, como que foi que você resolveu a dar aula? Então, desde o começo eu já comecei dando aula praticamente. Depois do curso que eu fiz com o GCE, que eu comecei a fazer as aulas com o GCE, eu já comecei a dar aula. Isso eu tinha uns 15 anos. E aí o primeiro aluno meu foi o Zeca, inclusive, que é vizinho aqui. Sabe quem é, né? O filho da Áurea. Ah. Ele foi meu primeiro aluno. Ele me via sempre vindo para a igreja, porque nessa época a gente andava de pé quilômetros. Tipo, saía de lá, vinha para a igreja, da igreja para casa. Uhum. De domingo eu ia umas 3, 4 vezes para casa, para a igreja, de a pé, e é super longe. E como eu sempre estava com o instrumento, com o violão nas costas, esse menino, o Zeca, ele me viu com o instrumento nas costas e falou, me via muito, imaginou que eu sabia muito tocar bem, falou, você não dá aula para mim de violão? Na época eu não dava aula, eu falei, dou sim, mas eu não dava aula. E eu peguei, comecei a ir, foi engraçado porque eu comecei a dar aula para ele, foi aparecendo outros alunos.
e eu ia estudando com o Gessé e já ensinando o que eu estava aprendendo. Então, desde o começo, eu já comecei dando aula. Isso me ajudou muito na experiência para dar aula e não só isso, também me ajudou a evoluir no instrumento, porque eu tinha que estudar para sempre estar na frente do aluno para ele nunca me alcançar. Então, foi algo muito bom e que eu comecei já desde cedo. E aí, automaticamente, isso já deve ter influenciado na sua vontade de fazer a faculdade, né? Sim, quando eu entrei para fazer música, nessa época, como eu me descobri tipo na música muito cedo, eu creio que isso também acabou anulando todas as outras possibilidades que pudesse ter como profissão. Então, desde o começo, como eu sempre gostei muito de música e já dava aula desde cedo, então eu imaginei, não, tem que fazer faculdade de música. Aí teve uma feira de profissões lá na UNAERP, que foi onde eu fui, para conhecer. Aí eu conversei com alguns alunos lá que estavam cursando, e aí eles me falaram um pouco mais sobre o curso, como que funcionava, e aí eu resolvi fazer faculdade de música mesmo. E não me arrependo nem uma gota, nem um pingo. Que bom, né? Porque a gente vê assim a profissão de músico como uma coisa banal, né? Assim, você faz música pra você se divertir, tocar com os amigos. Ninguém vê isso como uma profissão, né? Isso pra você não era uma barreira? Não, até porque como meus pais já sabiam disso, que eu gostava de música desde o início, eles sempre foram muito tranquilos, até porque na minha família eu fui o primeiro a fazer faculdade. Então ninguém tinha uma faculdade até então meus pais me ajudaram muito nesse processo. Então, para eles não era algo, muito complicado entre eu escolher o que eu queria fazer. Eu percebo que isso acontece muito nas famílias mais tradicionais e no pessoal que tem mais dinheiro. Porque eles falam, não, música é um hobby, não é profissão. Eu tenho vários amigos e vários alunos também que não faz música e acaba estudando outra coisa porque o pai não deixa. Tipo, o pai é advogado, é psicólogo e fala, não, você não vai fazer música porque música não dá dinheiro. E é um equívoco isso, eu sempre falo pro pessoal, você tem que fazer o que você gosta, até porque para você ganhar dinheiro em qualquer profissão, se você for bom no que você faz, você vai ganhar dinheiro. Hoje em dia até medicina está saturada, essas profissões que tecnicamente eram profissões tops, hoje em dia já está saturado, já tem muitas pessoas no mercado. E música ou qualquer profissão, você vai passar o resto da sua vida trabalhando. Então, se você fizer algo que você não gosta, você vai ser infeliz no que você estiver propondo a fazer e vai sofrer o resto da vida. Então, tem vários amigos meus que me vê e falam, nossa, cara, que legal que você vive de música. Meu sonho era fazer música. Quando eles estão tocando, eles ficam super felizes. Falam, nossa, imagina acordar todo dia e poder dar aula, ter contato com o instrumento, poder estar tocando. Então eu falo, pois é, eu faço e fiz o que eu gosto. Então nunca tive esse problema com os meus pais de escolha com música.